chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos são livres? Eu sou livre. Sim, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Conheço você estava lá na porta da padaria hoje cedo. Louvado seja o nome de Jesus. Depois a gente conversa. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja, Pai, o teu santo nome. O nome santo do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, que nós estamos aqui, não para acusar, não para destruir a vida das pessoas, não é discurso de ódio, mas sim um discurso de misericórdia, porque nos últimos tempos haveria escarnecedores, homens amantes de si mesmo, que não querem a salvação das almas. Mas veio um, parido de mulher, nascido de mulher, que participou da carne e do sangue. Esse se chama Jesus. Ele mesmo diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é um discurso de ódio, mas um discurso de misericórdia, porque o Senhor Jesus, ele está voltando. A humanidade está cada dia mais parecendo um Titanic, mergulhando nas coisas do diabo. Haja vista o carnaval que tem se passado na televisão, o YouTube tem mostrado. A humanidade está descendo a ladeira para o inferno, dando risada, sambando, pulando. E aonde está
Aonde estão os perturbadores? Aonde estão os perturbadores? Aqueles que queriam transformar, aqueles que queriam fazer virar a cidade de cabeça para baixo. Como diz os pastores, onde estão os perturbadores? Aonde estão os homens de Deus que dizem a verdade? Veio Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nascido de mulher, nascido de Maria. Ali estava à beira do Jordão. Quando chegou ali, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, esse que tira o pecado do mundo. João Batista não diz ali, ó, eis ali o filho de Maria. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje com Jesus é uma covardia. Atacam de todos os lados, mas não querem saber da verdade. Caminhando, descendo a ladeira para o inferno, abismo chamando outro abismo, parecendo um Titanic mergulhando para o inferno, e as pessoas não acordam. Mas estamos aqui nesta manhã não para fazer um discurso de ódio, mas fazer um discurso de misericórdia, porque Jesus ele está voltando. Só que Jesus ele veio como um cordeiro, mas ele vai voltar como um leão. Ele veio montado num cavalo, num burrinho, num jumentinho, mas ele vai voltar montado num cavalo branco para julgar toda a terra, e todo olho verá, toda tribo verá, toda nação verá, todos os povos e línguas o verão, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Então acorda você que dorme, acorda você que dorme, que está descendo a ladeira para o inferno, seguindo uma doutrina de demônio dentro de uma igreja. A palavra do Senhor diz aqui em Hebreus, no capítulo 1: Cristo é superior, como Filho de Deus é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado através muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, e falou ultimamente, últimos dias, pelo Filho Jesus. Quantas vezes nós não ouvimos dos nossos avós que viriam esses tempos, haveriam esse tempo de pessoas que não queriam saber de Jesus, pessoas que caminhariam para o inferno dando risada, pessoa que não quer saber da salvação da outra, pastores que não querem saber da salvação dos seus fiéis, não querem olhar pela verdade. Mas o nosso Cristo Jesus aqui, ó, aqui fala em Hebreus, antigamente, muitas vezes ele falou, através dos seus profetas, através do profeta Isaías. Capítulo 1, o profeta Isaías fala: ai da nação pecadora, ai da nação que pisa no sangue da aliança, que pisa no sangue do Senhor, que corre após os Balaíns, corre após Baal. Ai das nação transgressora que não quer saber de Jesus. Andaram para trás. A nação brasileira está andando para trás, a cada ano está mergulhando mais para trás, está andando para trás essa nação, porque não quer saber de Jesus, não quer saber da verdade, não quer saber do verdadeiro, daquele que cura, daquele que salva, daquele que liberta, daquele que transforma, mas quer somente saber daquele que traz a riqueza, daquele que traz o carro novo. Esse não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras, ele morreu lá na cruz do Calvário para trazer salvação, para trazer a cura, para trazer a libertação para as pessoas. Não é esse Jesus que se pregam nas igrejas, um Jesus que é só amor, um Jesus que passa a mão na cabeça do pecado, um Jesus que olha para as pessoas e não transforma, um Jesus com palavras coaches, um Jesus que só fala do conto da caronchinha, não traz salvação, passa a mão em cima do pecado, da prostituição, do adultério, da fornicação, da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria, da zombaria. No ano da Covid, fizeram com que Jesus andasse naquela avenida sendo arrastado, sendo massacrado pelo diabo. E esse ano aqui, estão fazendo gozação com a palavra de Deus, dizendo que o céu deveria ser vermelho, dizendo que as escrituras, elas estão erradas, dizendo que o nosso Deus é um Deus que faz discriminação. Até no céu eles estão querendo mandar e mudar as cores do céu.
O nosso céu jamais será vermelho. O céu jamais será vermelho. O único lugar que vai ser vermelho é o inferno, porque lá está lá o diabo vermelho pegando fogo. Está lá o diabo. E a palavra do Senhor diz aqui, ó: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Maria, ela não fez o mundo. Aparecida também não fez o mundo. Maomé também não fez o mundo. O Buda, o Allan Kardec não fez o mundo. Quem fez o mundo? O primogênito de todas as coisas, que por ele foram sustentadas todas as coisas, por ele foram feitas todas as coisas. E se tudo que ele fez, o ser humano está querendo destruir, o ser humano está querendo inverter todos os valores, estão querendo inverter todos os valores da família. E a palavra do Senhor diz aqui, ó: a quem constitui herdeiro de tudo, porque ele também fez o mundo, o qual sendo ele resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela força da palavra do seu poder. Mas essa palavra você não vai ouvir dentro das igrejas, essa palavra você não vai ouvir em algum outro lugar, porque nas igrejas não se pregam mais o verdadeiro evangelho, se prega um outro evangelho, como está escrito lá em Gálatas. Apareceram ultimamente com outro evangelho, um evangelho que não ataca o pecado, um evangelho que passa a mão do homossexualismo, um evangelho que passa a mão do adultério, da prostituição. Aí quando nós pregamos o verdadeiro evangelho na rua, dizem que estamos fazendo discurso de ódio, somos negativistas, fazemos discriminação. Não, nós estamos aqui fazendo um discurso de ódio, estamos fazendo um discurso de misericórdia, porque em breve virá o Senhor de todas as coisas, porque aqui a palavra do Senhor diz aqui, ó: o qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da tua pessoa, sustentando todas as coisas pela força da palavra do seu poder. Todas as coisas estão da força da palavra do poder de nosso Senhor Jesus. Todas as coisas estão acontecendo nesse Brasil, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Todas as coisas estão acontecendo por causa do pecado do ser humano que está sobre a face da terra. A terra geme por causa do pecado do ser humano. A terra geme com dores de parto, esperando aqueles que são chamados para pregar verdadeiramente o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, que ele se levante das trevas para pregar o verdadeiro evangelho. A terra geme para que se apareçam aqueles que têm a coragem de pregar o evangelho. É por isso que está acontecendo tudo isso. O homem descendo a ladeira para o inferno, batendo palma, dando risada, dançando carnaval, dançando pelas avenidas. Apenas 3 dias, e eles descrevem o futuro que eles terão lá no inferno. Em 3 dias, 3 dias eles decretam a derrota deles, em 3 dias eles decretam para onde vai, em 3 dias eles fazem tudo o que tem que fazer: prostituição, bebedice, glutonaria, macumbaria, zombaria com o nome de Deus, blasfemando do nome daquele que nos resgatou da cruz do Calvário. É como o apóstolo Pedro fala, blasfemando daquele que nos resgatou. E a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus: e havendo ele por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Foi Jesus que fez a purificação dos nossos pecados. Não foi Maria, não foi Aparecida, não foi Allan Kardec, não foi Buda, não foi ninguém. Foi Jesus Cristo que fez a purificação, fez a remissão dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Aleluia. Somente a Ele nós devemos dar graça, honra e glória, poder, majestade e riqueza, somente a Jesus. Mateus capítulo 19. Aqui em Mateus capítulo 19, estava ali o nosso Jesus Cristo, nosso Jesus, estava ali ele na Galileia. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso,
Saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins do Jordão. Além do Jordão, seguiram-lhe muita gente e curou-os ali. Então chegaram aos pés dele os fariseus, tentando dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse, não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea o fez? Olha só, no princípio foi assim e continua sendo assim. Eu não sei por que as pessoas agora cismam, acham, que pensam que tem o direito, que pode mudar as coisas de Deus de uma hora para outra. Chamam de tudo quanto é coisa, mas acham que pensam que podem mudar todas as coisas. No princípio Deus fez macho e fêmea. Ele fez Adão e Eva. Ele não fez Adão e Ivo e nem Ivo e Adana. Ele fez Adão e Eva. Ele não fez Adão e Ivo. Ele não deixou o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Ele se deixou o casamento do homem e a mulher. Foi assim que Deus fez. E Jesus dizendo aqui, portanto deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. Não nos unir-se-á a outro homem. Mas o mundo está virando as coisas de ponta cabeça. O mundo está virando a palavra de Deus de ponta cabeça, dizendo que eles têm razão. E o nosso Deus Todo-Poderoso não sabe o que fez. É a mesma coisa que o vaso dizendo para o oleiro, olha, você não sabe fazer o vaso. É a mesma coisa dizendo isso. Mas o nosso Senhor Jesus, ele dizendo aqui na palavra dele, no início Deus fez macho e fêmea, o fez. Portanto deixará o homem a sua casa, unir-se-á a sua mulher. E serão dois, uma só carne. E assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos hoje em dia, é uma trocação de casal. Troca-se hoje, o marido troca a mulher como se trocasse de cueca, e a mulher troca o marido como se fosse de calcinha. Um dia hoje está com uma pessoa, amanhã está com outra, depois está com outra. Aí tem um filho com um, tem um filho com outra, com outro, e por assim vai. A vida da pessoa parece um mosaico, parece um grande quebra-cabeça. E o nosso Senhor Jesus, ele não deixou isso. Ele deixou o casamento para que se fosse uma só carne. E ele diz aqui ainda, o que Deus uniu, o homem não separe. Não separe o homem. E o que nós vemos hoje em dia, a legalização do divórcio a partir de 1988, a legalização do divórcio foi a destruição da nossa nação, a destruição de milhares, de milhões de lares, o crescimento do feminismo, o crescimento do homossexualismo, começou a partir de tudo em 1988, essa Constituição, feita por corruptos, feita por ladrões, feita por um monte de vagabundos que não tinham o que fazer, foram fazer lá essa porcaria. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas o que nós vemos aqui não é isso. Muitas vezes a mulher separa do marido para casar com outra mulher. O marido separa da mulher para casar com outro homem. É um absurdo, a ladeira, descendo a ladeira para o inferno, mas não quer dar o braço a torcer para a verdadeira palavra de Deus. Isso não é um discurso de ódio, é um discurso de misericórdia. Acorda você que dorme, que está no segundo casamento, está no terceiro casamento, está no homossexualismo, está no lesbianismo. Jesus, ele está voltando. No céu não vai ser uma grande Babilônia. O ser humano não manda no céu. E eu vi uma entrevista de uma pessoa dizendo, olha, eu amo tal escola de samba, e o dia que eu morrer e eu estar lá no céu, eu quero estar lá para sambar, para dançar lá. Você acha mesmo que no céu vai ter escola de samba? Você acha que no céu vai ter lá um macumbeiro lá no meio da escola de samba? Você acha que no céu vai entrar alguma coisa disso? O céu, Deus é santo, e no céu não vai entrar sujeira, no céu não vai entrar promiscuidade, no céu não vai entrar a imoralidade, no céu não vai entrar o pecado. Mas as pessoas não querem saber disso. Estamos dizendo aqui para você, acorda você que dorme. Você que está dormindo numa igreja que não fala do pecado e não fala
porque tem medo de perder os seus agregados, perder os seus clientes. Eu não falo nem ovelha, sabe por quê? Porque tem pastores aí que vão no centro de macumba consagrar a sua igreja, e não é nenhum e nem outro não. Vai na macumbaria, vai na feitiçaria, vai na bruxaria. Quantos pastores têm um anel no dedo, consagrado na macumbaria? Quantos pastores tem aí? Isso aí eu não estou falando porque eu não sei o que eu estou falando, não. Estou falando com ganho de causa. Tem uma irmã, amado, que ela é feiticeira, está na macumbaria, e ela fala para mim, é outra irmã mais velha, pastores vão lá fazer pacto com o diabo dentro da macumbaria, para poder expulsar demônio dentro das suas igrejas, porque ele não tem autoridade em Cristo Jesus. Sabe por quê? Anda no pecado, anda no adultério, na prostituição, no roubo. Não tem autoridade de Jesus Cristo na tua vida, não tem autoridade do Espírito Santo na tua vida, por isso vão lá fazer pacto com o diabo. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui, ó: assim não são mais dois, mas uma só carne. Por isso, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É isso que nós estamos aqui para falar para você, para pregar para você a verdade, não pregar uma mentira. Que Deus é amor, que Jesus te ama, que Jesus entende o seu coração, que Jesus não vai ficar bravo com você, não. Jesus não vai te lançar para o inferno, não. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel, no capítulo 18, não é do gosto de Deus nem mandar nenhuma alma para o inferno, mas sim que ele venha a se converter dos seus maus caminhos, sair do caminho do pecado. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário, mano, para ser bonzinho com você. Ele veio lá para fazer justiça. O Espírito Santo, quando ele veio na terra, é para trazer a consciência do homem, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não acredita em Cristo Jesus, do juízo porque ele ressuscitou, voltou para o Pai, e do juízo porque o príncipe desse século aqui, ó, o príncipe desse mundo já está condenado, que é o diabo. Aí em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 3 em diante, ele fala: se o nosso evangelho está encoberto, para aqueles que se perdem está encoberto. E eu vejo tantas pessoas aqui, ó, que não conhecem o evangelho, não sabem o que Jesus diz a respeito do casamento. Aí a palavra do Senhor diz aqui: disseram a ele, então porque Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio, repudiá-la. E disse-lhe Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Moisés, ele fez isso por causa da dureza do coração daquele povo. E eu vejo a mesma dureza de coração que aquele povo cometia, as pessoas hoje também cometem. Só que hoje elas querem cobrir o pecado, dizendo que estão no tempo da graça. Tempo da graça coisa nenhuma, amado. O tempo da graça é o amor e a misericórdia. O próprio Jesus diz: vós dizimai o cominho, a hortelã e o endro, mas esquecem o principal da lei, que é o amor, a misericórdia, a fé e o juízo. Estamos vivendo no tempo da graça, mas no mesmo tempo vivendo no tempo da lei. Porque Moisés diz: por causa da dureza do vosso coração. Hoje, marido pede o divórcio, não tem perdão, não tem misericórdia da mulher. Mesma coisa a mulher, para quê? Para viver com outro ou para viver com outra. É isso que está acontecendo. Dizem que vivem na graça, mas estão vivendo no tempo da lei, porque não perdoa a esposa e a esposa também não perdoa o marido. Aonde está o amor de Jesus em tudo isso daí? Não existe amor, amado. Eu vejo pessoas dentro das igrejas evangélicas casando, depois se separa. Como está no tempo da graça? Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a esperança?
Aonde a palavra do Senhor diz lá em Romanos, o amor não se ufana, o amor não se arde em ciúmes, o amor, ele não se soberbece, o amor, ele não se enche de ódio, não se enche de ira. Aonde está o amor? E o próprio Senhor Jesus diz aqui, ó, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés disse, repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. O próprio Jesus dizendo, e eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua esposa, a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada ou divorciada, também comete adultério. Isso não é eu que estou falando, é Jesus que está falando. É Jesus, o Filho do Deus vivo. Após que você talvez nunca tenha conhecido esse Evangelho. Não dê ouvido para o que o pastor fala. Não dê ouvido para o que o Papa fala. Não dê ouvido para o que o Padre fala. Dê ouvido para as Escrituras, para a Palavra de Deus. Porque é delas que provém a vida eterna. É o conhecimento da Escritura. É delas que conhecem, que provém a vida eterna. E é delas que falam de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Jesus disse isso. E disseram-lhe os seus discípulos, se é assim, a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Jesus dizendo, ele porém lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Você sabe por que for concedido, amado? Aquele que está concedido a ouvir essa palavra para não cair no erro, para não voltar a fazer e a cometer esse tipo de coisa, a repudiar sua esposa, a divorciar da sua esposa para casar com outra ou casar com outro e a mesma mulher. Não é concedido, sabe por quê? Porque nem todos irão se salvar. É por isso que Jesus diz isso aqui, ó. Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Sabe por quê? Porque aqueles que não foram concedidos estão mergulhando na ladeira do inferno, amado, nos seus pecados, nas prostituições. Largam das suas esposas, casam com outras e adultera. Aquele que casa com a divorciada também adultera. Romanos capítulo 7, versículo 2 em diante. A mulher, ela está ligada ao homem pela lei, enquanto ele vive. Vindo morrer o marido, ela está livre para casar com outro. É por isso que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que foram concedidos. Sabe por quê? Porque para esses que não querem saber, querem levar a sua vida em dissoluções, querem levar as suas vidas no pecado, querem levar as suas vidas às abominações, nos homossexualismos, adultérios, a esses não foram concedidos, porque eles já se rebelaram contra Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Samuel dizendo para Saul, não é melhor você obedecer do que sacrificar? Porque rebeldia é como obra de feitiçaria. E eu vejo tantas pessoas se rebelando contra Deus. Não somente nesse carnaval. Esse carnaval aí só foi simplesmente para o diabo mostrar a cara dele ao vivo, na Globo, na Record, naquela televisão que transmitiu. Foi para o diabo mostrar a cara dele aí para onde as pessoas estão indo. Amam o vermelho, amam o fogo, amam o diabo e não quer saber de Jesus. Então essas pessoas, para essas pessoas assim, ó, essa palavra já serve. Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que foram concedidos. O próprio Jesus diz, o próprio Senhor Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. O caminho é estreito, a porta é estreita, e são tão poucos aqueles que entram por ela. Sabe por quê? Porque largo é o caminho, larga é a porta que conduz à perdição. E nós não vemos mais outra coisa a não ser isso. O Senhor Jesus dizendo aqui, porque há eunucos assim, que nasceram dentro da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo, por causa do reino de Deus,
Quem puder receber isso, recebe-o. Se você está nessa situação, você recebe. Aqueles que se castram do pecado, aqueles que se castraram para viver uma vida santa com Deus, não viver na bagunça. Eu já vi pastores interpretar esse trecho aqui, dizendo que eunuco é homossexual. Eunuco não é homossexual não, amado. Você está cometendo um grande engano e está levando um monte de gente para o inferno quando ele acredita nessa porcaria que você está falando. Eunuco nunca foi homossexual e jamais será. Tá? Quem pode receber isso, recebe. Palavra do Senhor, amado. Palavra do Senhor nessa manhã é dessa forma. O Espírito Santo, ele fala conosco. É Ele que manda nós falar, sabe por quê? Porque Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. Mas os pastores já não pregam isso em cima do altar. Jesus está voltando. O pecado você vai ser conduzido para o inferno através do seu pecado. Não é nem o diabo que vai levar você para o inferno. Ele vai mostrar para você o pecado e você vai gostar do pecado. É por isso que você mesmo, quando Deus abrir a porta do céu, você vai olhar lá para dentro e vai dizer: eu não sou digno de entrar nesse lugar. Eu não sou digno, porque aquilo que eu cometi lá fora, eu não sou digno de entrar aí. Sabe por quê? Porque amaram o presente século, não se arrepender das suas abominações, não se arrepender das suas prostituições, não se arrepender das suas idolatrias, não se arrepender das suas rebeldias. Por isso, todos foram condenados. Sabe por quê? Naquele grande dia acontecerá isso. Naquele grande dia acontecerá isso. Quando Jesus aparecer nos ares, com o seu trono, e poder e grande glória. Aleluia. Muitos vão querer abrir um buraco no chão para entrar, porque não vão suportar a glória dele. E vai dizer no seu coração: cai sobre nós pedra, cai sobre nós as rochas, cai sobre nós as montanhas, para que nós não vejamos o rosto daquele que está sentado no trono. Sabe por quê? Porque a glória dele, a santidade dele vai te constranger. A santidade dele vai constranger a humanidade de tal forma que muitos correrão para o buraco debaixo da terra para se esconder da ira do Cordeiro. O próprio apóstolo Pedro, ele fala, mano. O próprio apóstolo Pedro, ele fala: aqui, segundo Pedro capítulo 3. Segundo Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro, ele diz: mas o céu e a terra que agora existem, pela palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está vendo aqui? Chega na tua casa e vai ler a palavra de Deus. Chega na tua casa e vai ler a palavra do Senhor. Não escuta o que o pastor está falando, não. Não escuta o que o padre, que o bispo, que o frei, que os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres estão falando, não. Vai ler a palavra do Senhor, a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz aqui, ó: mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas longando para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia. Que todos venham a arrepender-se. Não é que todos venham a ficar ricos, que todos venham a comprar seu carro novo, a sua casa nova.
o seu apartamento novo, a sua casa com piscina, o seu casamento perfeito. Não. O que o apóstolo Pedro diz aqui, ó, não querendo que nenhum de vós se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependei-vos para lá. Arrepende-te. Guardai-vos dos falsos pastores, dos falsos profetas. Guardai-vos, porque esse dia vai chegar. Mas o dia do Senhor virá como ladrão à noite, e no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser de santo trato e piedade. Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você andasse na perdição, para que você andasse na prostituição, dizendo assim: ah, quando ele voltar, aí eu me arrependo. Não. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Para todas as pessoas que já ouviram dessa palavra, que já conhecem Jesus, para essas pessoas, amados, elas não serão mais tocadas para o arrependimento. Não serão mais tocadas para o arrependimento. Então não adianta a pessoa dizer: ah, quando eu ficar mais velho eu vou me arrepender das minhas obras, aí eu vou aceitar Jesus para ir para o céu. Vai nada. Porque como o apóstolo Mateus, ele falou aqui, ó, essas palavras são concedidas somente àqueles que Deus concedeu que ouvisse. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Nem para pastores, nem para padres, nem para frei, nem para papa, mas sim para aqueles que o nosso Deus concedeu. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá, João capítulo 6, no versículo 37, ali ele fala: aquele que o meu Pai me der, esse virá a mim. Aquele que o meu Pai me der, esse virá a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Se o Pai não te deu para Jesus cuidar, busca a sua salvação e se arrepende do que você está fazendo. Buscar o reino de Deus enquanto está próximo. Buscar Ele enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia, vai chegar uma hora que será tarde demais. Se você fechar os seus olhos hoje, você vai abrir aonde? Aonde você vai abrir os seus olhos? Você vai abrir no céu, vai abrir no inferno. Porque purgatório, amado, não existe. Pode escarafunchar a Bíblia, virar a Bíblia de ponta cabeça. Se você conseguir achar a palavra purgatório, traz aqui para mim ver. Traz aqui para mim ver. A palavra do Senhor diz: Jesus ali, diante do altar. Diante do altar. Quando você for ofertar alguma coisa, quando você for ofertar dentro da casa do Senhor, lembra-te de quem tem alguma coisa contra você. Não é nem você contra aquela pessoa, mas lembra-te, se tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá e conserta com ela enquanto você está no caminho. No caminho quer dizer o quê? Enquanto você está vivendo, está andando no caminho, enquanto você está na terra vivo, vai lá e conserta. Depois você vai e oferta. Aí eu fico me perguntando, que eu não acho resposta para essa pergunta. A pessoa divorciou, casou com outra, destruiu o casamento da outra, ou destruiu o casamento do outro, foi lá, roubou a mulher do outro, e a outra foi lá, roubou a mulher da outra. Eu quero saber como é que essas pessoas estão dentro das igrejas, ofertando dentro das igrejas. Como é que ela está fazendo? Ela está indo lá pedir perdão para a mulher que ela roubou o marido? E você, marido, tem ido pedir perdão para o marido que você roubou a mulher? Isso não é colocado na balança agora, mas vai ser colocado na balança quando você comparecer diante de Deus. Como é que você tem feito?
Isso ninguém prega nos altares. E são verdadeiros ladrões e salteadores em cima dos altares. Não querem pregar a verdade, não pregam a verdade. Se você ofendeu o seu irmão, se você, lá no 10º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, está lá, não cobiçar a mulher do próximo, nem o seu gado, nem o seu boi, nem a sua vaca, nem nada do seu próximo. Como é que a pessoa vai lá, cobiça a mulher do próximo, rouba a mulher do próximo, casa com a mulher do próximo, faz do casamento dentro da igreja? Aí o pastor vai lá, passa a mão no pecado, passando por cima da palavra de Jesus. Não é de um Zé Mané, não é de um Zé Ruela, passando a palavra em cima da palavra de Jesus. Vai lá e faz um recasamento. Faz um recasamento da pessoa dentro de uma igreja evangélica. Sendo que o próprio Papa diz, o casamento é indissolúvel perante Deus. Sendo que o próprio Deus diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Eu gostaria de saber, é uma pergunta que não quer calar, é uma pergunta que muitos não têm a resposta. Mas o Espírito Santo está dentro de mim, tem a resposta. Estão passando por cima da palavra de Deus, estão passando por cima das escrituras de Jesus, estão pensando que são maiores que Jesus, maiores que Deus. É isso que estão pensando. Mas todos eles, a sua perdição não dormita, a sua perdição não vai tardar. Todos receberão de acordo segundo aquilo que estão plantando, aquilo que estão fazendo. Por isso eu digo, pastores, arrependei-vos, arrependei-vos, comecem a ler a Bíblia, voltem para a Bíblia, parem de cometer abominações dentro da casa do Senhor, parem de cometer blasfêmias dentro da casa do Senhor. Jesus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Ele mesmo diz, ai daquele que modificar um tio, um J dessa lei, que todas as maldições desse livro virá sobre o tal. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso por essa manhã e por essa tarde. Glorificado e bem-aventurado é você que deu ouvido a essa palavra, porque o nosso Senhor Jesus, Ele está voltando. As pessoas não estão percebendo, a terra está gemendo com dor de parto, morros deslizando, terremoto em vários lugares, peste, fome em vários lugares. Mas parece que quanto mais se prega, menos as pessoas acreditam. Correm após as suas idolatrias, correm atrás da Maria, correm atrás do Neymar, correm atrás da Aparecida, do Allan Kardec, do Buda, correm atrás do Lula, correm atrás do Bolsonaro, correm atrás de todas as coisas, mas não querem saber de Jesus, o príncipe da nossa vida. Aleluia. Não querem saber de Jesus, Deus. aquele que há de julgar os vivos e os mortos. É para Ele que nós iremos dar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Naquele dia não vai valer você querer jogar a sua culpa na costa do seu pastor, não vai querer jogar a sua culpa na costa do padre, não vai jogar a culpa na costa do espírita, não vai jogar a sua culpa na costa do feiticeiro que te enganou. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está voltando. Acorda, Guararapes, acorda, Jesus está voltando. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia.